Olá, no programa de hoje a nova indicação da Assembleia para o TCE. O Parlamento Mineiro recompôs a vaga aberta no órgão auxiliar de contas com a aposentadoria do conselheiro José Alves Viana e foi eleito para ocupá-la com 65 votos a favor e nenhum contrário o nosso convidado, deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT, segundo secretário da mesa diretora do Parlamento Mineiro. Bem-vindo, deputado. Parabéns pela eleição. Prazer recebê-lo aqui no Mundo Político. É muito bom a gente estar aqui de volta na TV Assembleia. Na TV essa que nós criamos há 30 anos atrás. E é isso. Bom para um novo desafio, né? Falar política na TV que mostra política. O senhor iniciou sua carreira em 1988, sendo eleito vereador mais jovem da Câmara de Belo Horizonte naquela legislatura. Chegou à Assembleia em 1994, estando aí no seu 8º mandato na Casa. Já presidiu também a UNALE, né, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Como que essa vasta experiência parlamentar, deputado, contribuiu para a sua chegada ao cargo de conselheiro e pode ajudar a exercer essa nova função? Acho que nós tivemos a oportunidade dada pelo povo mineiro, e eu tenho que agradecer e falo que a gente... quem não agradece não merece que recebeu. Eu sou muito grato ao povo mineiro. Eu falo que a gente vai imaginar que política a gente tem para dar resultado, para continuar no mandato, a gente tem que fazer por onde. E eu venho fazendo por onde desde 88, com 2 mandatos de vereador, esse 8º que a gente tem aqui na Assembleia Legislativa, porque política, já que a gente está no mundo político, a gente tem que lembrar, o eleitor com o parlamentar é a mesma coisa de um casamento. Como é que a gente está vendo esses casamentos todos? O casamento dura pouco, por quê? Por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de conversa, por falta de relacionamento. E é isso, eu comparo muito a minha vida pública com a vida de um casamento. A pessoa, quando casa com a outra, ela dedica para essa pessoa. E nós dedicamos desde 88 a nossa vida pública para a população. Eu fui sempre um deputado, um vereador, que não tive hora para atender um telefone, depois do surgimento do telefone celular, porque quando eu entrei não tinha internet, quando eu entrei não tinha computador, era aquele 356, era um modelo antigo, a gente não contava nem onde estavam os votos, o voto ainda era manual. Você votava e tinha que escrever o nome de quem, eu colocava o número, e muita gente que não tinha como escrever, não tinha como digitar, a gente fazia uma colinha para levar para a urna. Então, de lá para cá, eu acompanhei e vi que tem que dar atenção para o eleitor. O meu eleitor faltava um prato de comida na mesa dele, e foram boas leis que nós fizemos. E para chegar onde eu cheguei, ter voto de 65 deputados presentes, que nós temos que lembrar o seguinte, nós temos vários deputados que assinaram a minha lista de indicação, foi a maior lista assinada até hoje, mas não tiveram ou que estavam em audiência com o secretário Marcelo Aro, que ele marcou algumas audiências no horário da nossa votação, como o próprio Adriano, como o próprio Rafael Martins, que é companheiro nosso, que desde a primeira hora ele tinha dado o apoio, mas foi marcado pelo secretário de governo, como colegas como João Vitor Xavier, que não estavam em Belo Horizonte, estavam fora, que também já tinham. Então, são vários. Então, nós tivemos 65 votos de 65 deputados, dos mais de 300 deputados que nós convivemos, que eu convivi nesses anos todos que eu tenho como deputado estadual. Aproveitando a analogia do casamento que o senhor fez aí, sua carreira política foi construída em um único partido, o PDT, né? Durante um período em que trocas de legendas se tornaram um expediente cada vez mais banalizado na vida pública nacional. O que motivou a sua fidelidade ao PDT? Primeiro, um partido que preocupa com a educação, um partido que teve um homem como Leonel Brizola, que mostrou o que era ser mineiro, o que era ser brasileiro, que mostrou, acima de tudo, uma competência numa administração. Um homem que se preocupou com a educação, como o de Darcy Ribeiro, e um partido que me deu sempre a liberdade de ter
sempre votado com a minha consciência, e a minha consciência sempre esteve do lado do partido. Eu fui governo com Eduardo Azeredo, eu fui governo com, vamos colocar, com Aécio Neves, que foi para mim, na minha época de política e aqui dentro da Assembleia Legislativa, foi o maior governador que Minas já teve, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que nenhum mineiro sabe disso, tem essa dúvida, que Aécio fez a diferença no governo de Minas, onde nós conseguimos ajudar a fazer um belíssimo governo. Fui oposição ao Fernando Pimentel, e meu partido sendo de esquerda, eu tenho um relacionamento bom com o governo de Zema, mas também tenho as minhas críticas que faço ao governo de Zema. Acertou em algumas pontas, posições, e em outras, e a gente tem essa liberdade. Tem essa liberdade de pegar o telefone, de ligar para o governador, e isso tudo o PDT dá, a liberdade de ligar para o vice-governador e ter um diálogo aberto e mostrando os meus pontos e o porquê dos nossos votos aqui dentro. Então isso, eu acho que ajudou muito. O PDT é um partido do bem. O PDT é um partido que quer o melhor, por isso essa permanência toda. E vou lembrar também, é muito importante a gente ter a fidelidade partidária, principalmente em disputa várias eleições. O número 12.212, eu chego hoje em qualquer cidade, todo mundo sabe que o 12.212 é o Alencar. Um deputado, ele muda de partido hoje, ele pega um número hoje, pega outra manhã. O meu, todo mundo que votou no Alencar até nessa última eleição, ele votou 12.212. Eu quero lembrar que, como vereador, eu fui num partido trabalhista também, que foi o PTB, que era número 14, e fui ser candidato a deputado. Deixei o mandato do PDT na Assembleia e fui disputar a eleição com o PDT naquela época aqui, onde nós fizemos a maior bancada que nesses últimos anos teve do PDT. Então, sobre o desafio futuro que o senhor está assumindo, analistas políticos têm notado que o TCE vem assumindo um papel mais combativo ou proativo nos últimos tempos, aí, com a fiscalização mais rígida das finanças e das políticas públicas. É bom para a democracia que seja assim, deputado? Acho que é. Eu acho que eu chego no tribunal com o propósito de ser um conselheiro conciliador. Eu acho que tem muita... Eu vivenciei muitos casos de prefeitos, de câmaras de vereadores, do governo do Estado, que teve uma condenação sem ter nenhuma discussão. Que teve uma condenação, mas está na lei, tem que ser seguido o que está na lei. Então, eu chego para a gente conciliar, para a gente mostrar. E hoje, o que faz hoje o Tribunal de Contas é justamente essa conciliação, e vai ter do conselheiro Alencar da Silveira, vai ter todas as portas para conciliar. E com a vantagem, eu aprendi muito que quando a gente não consegue, a gente mostra o que está errado. Eu acho que eu, durante 31 anos aqui nessa casa, eu nunca recebi o telefonema de um conselheiro falando: ô Alencar, nós estamos com esse problema aqui, ó. Todas as prefeituras passam por esse problema, por que essa lei não muda? Por que não pode mudar essa lei? Então, podem ter certeza absoluta que o que eu vim identificar de erro ali dentro, eu vou ser o primeiro a chamar os colegas deputados, porque a pessoa vai para o tribunal, ela esquece que um dia foi deputado. É um cargo muito cobiçado, né, deputado? É um cargo cobiçado, e eu vou falar para você o seguinte: a pessoa esquece, acha não, hoje eu sou conselheiro do Tribunal de Contas e esquece um pouquinho da Assembleia. E eu não quero. Eu falava muito isso com o Tadeuzinho. Tadeuzinho, eu acho que vou ter a oportunidade de fazer o que eu fiz no parlamento, quando a gente pegou sugestões de colegas de rádio, colegas de jornalismo, a ficha limpa. Vou dar um exemplo. A ficha limpa é a primeira do Brasil e depois virou um movimento nacional. Ela nasceu com o Peninha da TV Band,
A gente sentado um dia, ele falou, Lencarzinho, é engraçado, né? O prefeito, não vou falar o nome, mas ele deixou a prefeitura, ele teve problema na prefeitura, ele teve suas contas todas rejeitadas, ele não tem a ficha limpa e ele está indo trabalhar para o governador, o governador fulano de tal, como subsecretário. Falei, engraçado, né? Ele não pode nem ser candidato. Eu não posso ser candidato se eu tenho ficha limpa. Agora, ele vai poder ser candidato porque o governador vai dar um emprego para ele, vai dar uma colocação para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer. E eu fiz a primeira ficha limpa do Brasil, aonde quem tem ficha suja não pode ser contratado pelo governo. Na época, o Lafayette Andrade falou, mas tá muito pesada essa lei. Eu falei, não tem isso não. Tem que ser assim, Lafayette. Eu ainda brincava até hoje com ele, falando, quer ver, depois que nós falamos, o governo, o Brasil inteiro pegou e está aí. Então, são sugestões como essa que eu recebi de um colega sentando, tomando uma cerveja, que eu vou estar dentro do tribunal acompanhando e vamos no seguinte aqui, tem essa dificuldade nessa prefeitura. A prefeitura pode ir para frente se a gente conseguir mudar isso aqui. E vamos mudar como? Procurando os nossos colegas deputados e mostrando aqui, melhora isso porque vai melhorar nesse sentido de um município melhor, de uma entidade melhor. Segundo noticiado na imprensa, deputado Alencar, quase 10 deputados estaduais vinham colocando aí os nomes à disposição de irem para o TCE e se articulando nos bastidores, Na prática, como se dá a construção de consenso por candidaturas únicas, que são uma tradição aqui na Assembleia, Como é que foi o processo de diálogo até o nome do senhor chegar? As últimas que tivemos, tirando o Agostinho, nós tivemos várias disputas. Eu acho que foi uma hora. Quando eu estava tentando no último mandato, uma vaga no tribunal, quando eu recebi um telefonema do presidente Agostinho, naquela época, eu falei, Lencarzinho, eu estou achando que eu vou vencer o meu prazo aqui dentro da Assembleia, vencer o meu prazo como legislador. Eu acho que eu posso ajudar mais no tribunal. Eu falei, então tá bom, a vaga é sua, vai ter meu apoio. Naquela época eu disputava Alencar, Sábio Souza Cruz e Agostinho Patrus, e a gente tirou e deu todo o apoio. Eu soube esperar a minha hora, eu soube esperar e mostrar o porquê. Porque pela idade, pela roda girando, eu acho que tem que girar uma roda ali dentro, mostrar para os companheiros que aí estão, que a gente está trabalhando nisso há mais tempo e mostrar todo o passado que eu tive aqui dentro. Com estar sempre na mesa também é um ativo para esses casos aí. Me ajudou a presidência, a vice-presidência, a presidência da Câmara, o trabalho que a gente teve lá, a minha presidência na maior entidade que a gente tem, que é a Unali, e desde a fundação, ao lado de Agostinho Patrus, de Miguel Martini, que já não está entre mais Agostinho Patrus também não, mas a gente conseguiu fundar uma entidade naquela época, onde nós tivemos o Agostinho Patrus presidente, onde nós tivemos o Miguel Martini, presidente de Minas Gerais, e depois meu nome na presidência. Isso ajudou. E ajudou aqui, sem dúvida nenhuma, também o apoio que eu recebi do presidente Tadeu, de todos os companheiros da mesa, de mostrar, olha aqui, chegou a hora, é a hora, a gente pode fazer essa composição. E aí a gente tive a oportunidade de conversar com todos, ao lado com o presidente. Eu acho que o grande vitorioso nessa minha eleição para o tribunal foi o presidente Tadeu, que soube, acima de tudo, agregar, soube, acima de tudo, conversar, soube, acima de tudo, mostrar a necessidade de ter uma Assembleia unida. E essa Assembleia unida, se fosse 2 deputados para o plenário, a gente poderia ganhar a eleição, e a gente ia ganhar a eleição, mas ia 2, 3 deputados, ia dividir. É um plenário hoje que tem, sob a liderança dele, que tem sobre a conduta, sobre o ensinamento, o presidente Tadeu, que começou lá atrás também, começou comigo aqui, quando chegou a saída do pai dele, chegou novo aqui, aprendeu. Eu posso falar que eu fui um pouco um professor e hoje eu sou aluno dele. Aprendeu
a mostrar e aprendeu que essa casa a gente precisa de muito diálogo, essa casa a gente precisa de tudo, de uma conduta muito séria, essa casa precisa, acima de tudo, ser uma casa forte. E esse legislativo que a gente sempre fez aqui na Assembleia, que o Tadeu faz, é o legislativo que a gente mostra para o Brasil inteiro. A Assembleia Legislativa, eu costumo falar isso em todas as reuniões da UNALI, é a melhor Assembleia do Brasil. Ela tem um quadro de funcionários, os melhores funcionários de todo o Brasil. Nós somos exemplo para todas as Assembleias do Brasil. Todas as Assembleias do Brasil vêm até a Assembleia de Minas buscar essa experiência que aqui tem. Nós já tivemos presidente daqui na própria Associação de TVs do Legislativo Nacional, nós conseguimos abrir essa porta. Eu acho que estão diretores aqui da casa que fazem parte de todas as associações dos funcionários. E a Assembleia de Minas, ela tem efetivo ou concursado ou recrutamento amplo. São funcionários que gostam, que fazem a Assembleia cada vez melhor. A Assembleia tem ainda mais 2 outras cadeiras, né, sem titulares no TCE para fazer a indicação aí no futuro próximo. Os assentos, né, que eram ocupados aí pelos conselheiros Mauri Torres e Vanderlei Ávila, que se aposentaram, né, em 2025 e 2024, respectivamente. O senhor tem algum palpite, deputado Alencar, sobre o timing para essas próximas indicações? É um processo político na casa, Eu acho que nós vamos acabar. Nós temos um rito agora do período que a gente vai continuar aqui na Assembleia, que o governador vai ter para apresentar, e o rito que é o tempo que a gente tem para ir para o terceiro. Eu acho que nos próximos 3 meses a gente ainda fica aqui dentro. Eu acho que eu tenho que continuar o meu trabalho. O senhor já anunciou dentro. Isso, né? Que vai continuar até novembro. Eu tenho alguns projetos importantes que a gente tem que fazer. Projetos esses, como a gente tem aqui proibindo máquinas em todos os bares e padarias. Nós temos várias discussões para ser feitas aqui e pode ter certeza que a gente vai acabar para fechar essa nossa participação no Legislativo. E a gente também tem o tempo de todas as conversas que vão ser feitas aqui nesses próximos meses aqui, para que a gente possa olhar as próximas 2 vagas que a gente tem. O principal tema em debate na Assembleia nesse momento, deputado Alencar, é o pacote, né, relativo à adesão de Minas Gerais ao Propag, que abrange aí mais de uma dezena de projetos. 5 deles já foram aprovados de forma definitiva. Qual que é a importância histórica para o futuro de Minas Gerais desse programa federal, né, que estabelece aí um novo tratamento das dívidas com a União? Aí eu vou lembrar para você e para todos os telespectadores da TV Assembleia. Quando a gente fala que a Assembleia de Minas é a melhor Assembleia do Brasil. E aí nós vamos lembrar que isso tudo nasceu aqui dentro da Assembleia. Quando vamos votar pagamento da dívida, vamos votar, o presidente da casa falou o seguinte: nós podemos ter uma nova possibilidade de uma nova negociação. E toda essa negociação nasceu aqui dentro da casa. Foi o presidente Tadeu que pedia atenção no plenário, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso, está nos anais da casa, quando a gente mostrou o seguinte: nós podemos ter uma outra forma. O funcionalismo público foi todo na galeria e acompanhou toda essa articulação. Tadeu saía daqui, eu tive a oportunidade de participar em Brasília com o Rodrigo Pacheco. Quando ele levou a primeira proposta, Rodrigo encampou como presidente do Senado, porque eu vou falar também o seguinte: se não tivesse um mineiro na presidência do Senado, se não tivesse um mineiro compromissado ali, com certeza não ia dar certo. Mas a Assembleia daqui deu, o presidente Tadeu pegou o telefone e ligou para todos os presidentes das Assembleias, num colegiado que ele é o secretário-geral desse colegiado de presidentes. Ele teve a oportunidade de conversar com todos os estados, os presidentes dos estados que estão com uma situação um pouco melhor, mas também na mesma situação com a dívida do governo,
e articulou tudo. Levou para o Rodrigo, Rodrigo fez o trabalho dele, o governo federal aceitou a proposta que saiu de um senador de Minas e de um presidente da Assembleia. Então, eu acho que nós podemos, o que a gente discutiu, e eu quero lembrar que nós já tentamos fazer essa renegociação de dívidas em outras vezes. Sim. Eu acho que como deputado... É uma demanda histórica do Estado, né? Nós fizemos uma marcha em Brasília sobre a dívida. E a Assembleia de Minas tem nos anais dela. Nós fizemos ali uma marcha em Brasília para falar da dívida, para falar da saúde, com o presidente Diniz Pinheiro naquela época. E agora, com o presidente Tadeu, foi só chegar, pegar e mostrar o seguinte aqui, ó, nós podemos fazer diferente, e foi feito diferente. Então nós estamos hoje numa grande, eu acho que é uma grande vitória para Minas Gerais e para todos os municípios, todos os estados que estão com essa situação. Minas deu o exemplo através do presidente Tadeu. O presidente Tadeu, que inclusive voltou a Brasília agora recentemente para pedir ao governo federal que estenda aí por decreto prazos do Propag, né, para que o Estado possa apresentar os ativos nas negociações. Essa prorrogação, deputado Alencar, seria desejável nesse momento, porque a gente percebe que ainda não há entre a União e o governo do Estado, né, uma certeza aí, sobretudo em relação às estatais, né, qual será o futuro delas. Eu entendo que toda negociação tem que ser, ela vai ter um prazo maior, ela precisa de um prazo maior. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ir mostrando. O governo federal vai querer brigar, mas o governo federal, se pensar em Minas Gerais, ela não pode prejudicar Minas Gerais. Ele tem que ajudar, ele já recebeu muito. Olha que nós já pagamos muito uma dívida que era uma dívida pequena, que virou uma dívida monstruosa. Não só Minas, mas outros estados. O governo federal é um agiota que pegou. E agora a gente mostrou o seguinte, nós precisamos de prazo, nós precisamos mostrar, não precisamos sair prejudicados, Minas não pode ser prejudicado, nós queremos resolver. Devo, não nego, pago quando puder, mas devo, nego, não nego e quero pagar agora para a gente resolver essa situação definitivamente. Um dos entraves, né, do Propag é essa questão das estatais, e o governo Zema vem insistindo na defesa de privatizações da CEMIG e da Copasa, que não avançam na casa, né? Já vem de muitos anos essa tentativa do governo Zema. Por que o senhor acredita que há tanta resistência na Assembleia? Porque eu acho que, particularmente, eu acho que a CEMIG, ela, bem administrada, ela gera recurso. A CEMIG é um ativo muito importante para Minas Gerais. Aí você fala, e a Copasa? Copasa eu estou vendo que tá acabada em vários municípios, eles perdem muito com a atuação da Copasa. Eu acho que a Copasa precisa modernizar. Eu tenho amigos dentro da Copasa, que são funcionários da Copasa, mas entendo que a Copasa, isso é a opinião do deputado Alencar da Silveira, a Copasa tem que modernizar, a CEMIG tem que avançar, a CEMIG tem que arrecadar, a CEMIG ela tem tudo para arrecadar. Ela tem uma linha de transmissão hoje que é fabulosa. Eu vou falar para você o seguinte, eu coloco uma usina em cima do telhado da minha casa e eu tenho que passar a parte dela para a CEMIG. Eu tenho que pagar para a CEMIG distribuir isso aí. Então, olha o que a gente tem hoje e o que nós temos toda a condição de faturar com a CEMIG. E a Copasa, eu acho que ficou muito a desejar, aí, principalmente no caso do meio ambiente, dessas águas que a gente tem hoje, que falta muito o que fazer. Articulações para as eleições de 2026, deputado Alencar, já estamos caminhando aí para o final da nossa entrevista, já movimentam todos os partidos do Estado a essa altura. Em Minas, o PDT, né, o partido ao qual o senhor pertence, que está aí há 3 décadas na legenda, tende a apoiar um palanque alternativo ao da atual gestão do governador Romeu Zema, né, que deve ter ali o vice-governador Matheus Simões à frente. O PDT, eu vou iniciar minha participação no PDT logo quando a indicação do governador. Então, quando eu tiver que renunciar ao meu mandato aqui, vou ficar sem partido, mas entendo que o PDT hoje é um partido bem administrado pelo presidente Mário Eringer.
é um deputado e é líder hoje da bancada do PDT na Câmara Federal, que preocupa com o bem-estar da população mineira. É um partido compromissado, e eu tenho certeza que as melhores conversas vão ter com o presidente Mário Herinja, e vejo que o PDT tem toda a condição de lançar um candidato ao governo, lançar candidato ao Senado, mas disso depende de toda a articulação. E o Mário é muito bom, porque o Mário escuta, o Mário discute com os companheiros do PDT. O Mário não é eu faço, eu quero, ou melhor, eu ganho, nós empatamos e você perde. O Mário não tem isso. O Mário ganha junto, perde junto e empata junto. Para a gente encerrar mesmo rapidamente, para além da política, o senhor também é notoriamente conhecido, né, pela ligação com a América, né, tradicional equipe de Minas Gerais, é o atual presidente do Conselho de Administração. Vai deixar também esse cargo para se dedicar? Temos que vamos deixar nos próximos 2 meses. E a situação que o América encontra hoje, que não é lá e não é muito boa, nós temos que sair dessa situação. É uma dos meus compromissos que eu tenho com o torcedor americano, é de mostrar que a gente não pode ficar aonde a gente está e a gente não pode cair, vamos lembrar isso. Eu falava hoje, mais cedo, com os companheiros do América. Ligar, o que você está falando? Eu falei, hoje eu não estou falando nada. Hoje eu não preciso. O que eu tinha que falar com o vereador e com o técnico, eu não falo mais nada. Eu acho que eles têm que fazer a casa deles hoje. Quem tem que dar o que tem que ser feito hoje são os jogadores dentro de campo. Nós estamos numa reta final agora de campeonato, é eles. Porque, olha, quando precisou correr na CBF, eu corri. Quando precisou arrumar recursos para fazer pagamento, eu fiz. A folha está em dia. A CBF respeita o América. Nós temos uma arbitragem que erra, mas a gente mostrava esses erros e a gente conseguiu acertar tudo. Então, fora de campo, nós ajudamos em tudo. Cabe agora os jogadores fazer a parte dele e aqui, buscar essas próximas vitórias e com certeza absoluta a gente subir fica difícil, mas permanecer na Série B para a gente ter outros companheiros ano que vem. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Alencar, e sucesso aí à frente das missões no TCE. Eu vou agradecer a casa aqui pela TV Assembleia mais uma vez. Eu quero agradecer a todos os funcionários da TV que a gente criou há quase 30 anos, né? 30 anos que a gente vai fazer aqui. Isso aí. No dia 30 de novembro. Para quem não sabe, dia 30 de novembro nós escolhemos essa data para a gente não esquecer dela, que é aniversário da Francilene, minha esposa, então é o mesmo dia do aniversário daqui. Eu falei, então não vamos esquecer que a gente criou a TV Assembleia no dia 30. Então eu só tenho que agradecer a todos os funcionários, a todos os funcionários da casa, a todos os telespectadores e os meus eleitores, que me deram a oportunidade de estar onde eu estou e de conquistar o que a gente conquistou na vida pública. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT, segundo secretário da mesa diretora da Assembleia. Falamos sobre a sua recente eleição para conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em vaga indicada pelo Legislativo. A transição que fará nos próximos meses, os desafios na nova função e outros temas em destaque na cena mineira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.